bem? Estou de volta para mais um vídeo e atendendo aos pedidos eu vou resolver uma questão do Enem de 2013. É uma questão de geometria analítica, é um conteúdo que é visto no ensino médio, mais precisamente no terceiro ano. E aqui também aproveito para rever alguns conceitos básicos da geometria analítica. Então a questão é a seguinte, questão 33, Enem 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das cidades estão representadas no plano cartesiano. O plano cartesiano, que é o assunto principal da geometria analítica, nós temos aqui as 3 cidades com as antenas A, B e C. Então eu tenho aqui, a torre deve estar situada em um ponto equidistante das 3 antenas. Opa, vamos voltar aqui um pouquinho. Equidistante. Quando eu digo equidistante das 3 antenas, é que essa torre, a distância dessa torre para o ponto A, desta torre para o ponto B e para o ponto C tem que ser igual, tem que ter a mesma distância. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Bora. Ponto de coordenadas. Quais são os pontos de coordenadas qual o ponto de coordenadas na qual eu vou colocar a torre para que a distância da torre seja a mesma para as 3 cidades, as 3 antenas A, B e C. Vejamos que um ponto de coordenadas X e Y é representado dessa maneira. O primeiro elemento representa o X e o segundo o Y. Então vejamos aqui na figura, você pode observar que os pontos A e B estão numa mesma reta horizontal. Então eu posso já de antemão encontrar o ponto médio que está entre os pontos A e B. Basta você visualizar que o ponto A tem x igual a 30 e o ponto B tem x igual a 70. A abscissa é 70. Então, entre 30 e 70, basta tirar uma média aritmética. Basta você pegar 30 mais 70, que dá igual a 100, dividido por 2, que dá igual a 50. Então, já encontrei que o x é igual a 50. Sabendo disso, eu posso já eliminar os itens A, B e C. Vejam aqui, ó. O x é 65, o B é 53, no item B o x é 53 e no item C o x é 45. Então não tem possibilidade de ser nenhuma dessas alternativas. Sobrou para nós o item D e o item E. 50 e 20 seria o item D. Vejamos onde se localiza o par ordenado de coordenadas 50 e 20. Aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho o 20. Se você observar bem, a distância para o ponto A é igual à distância para o ponto B, mas é bem menor que a distância até o ponto C. Veja, dá para visualizar pela figura. Então, só sobra o item E. Portanto, a resposta correta, a resposta verdadeira é o item E. Vejamos. Aqui eu tenho 50 e 30. Se você ligar 50, x é 50, o y é 30. Veja aqui, ó.
eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto D. Portanto, esta é a resposta. Agora, aproveitando este momento, este plano cartesiano, eu vou mostrar para vocês como é que se encontra o ponto médio entre dois pontos. Eu vou só apagar aqui para a gente continuar. Como eu disse, eu aproveito para rever alguns conceitos básicos. Por exemplo, ponto médio, coordenadas do ponto médio. Ponto médio, vamos pegar a formulazinha do ponto médio, xm é igual a xa mais xb sobre 2. Digamos que eu quero encontrar o ponto médio de BC. Então, ponto médio de BC. Basta você fazer xb mais xc dividido por 2. Para encontrar o x médio. Para encontrar o ym, você vai fazer yb mais yc dividido por 2. Agora eu pergunto, quais são as coordenadas do ponto B? Acompanhe comigo que o ponto B tem coordenadas 70 e 20. X é 70 e o y é igual a 20. Vou colocar bem aqui as coordenadas do ponto B. E as coordenadas do ponto C? Quem é o x, quem é o y? Veja que aqui eu tenho o ponto C. Então o x é 60 e o y é 50. Portanto, nós temos 60 e 50. Ok, dando continuidade, eu vou substituir o xb por 70 mais o xc por 60. Assim eu tenho 70 mais 60 dividido por 2, ok? 70 mais 60 dá igual a 130. 130 dividido por 2, que dá igual a 65. Agora vamos fazer o ym. YB mais YC. Vou substituir o YB por 20 e o YC por 50. Assim eu tenho 20 mais 50 dividido por 2, que dá igual a 35. Portanto, as coordenadas do ponto, as coordenadas de BC, o ponto médio de BC, vou fazer aqui para vocês, ponto médio de BC. Ligando aqui, eu vou formando aqui um segmento de reta. Eu tenho 65 entre os 60 e os 70 e 35. Portanto, aqui eu tenho o ponto médio de BC, vou chamar de M. Ok, só para a gente recordar um pouquinho sobre o ponto médio. Agora vamos recordar como é que se encontra a distância entre dois pontos. Vamos apagar essa parte. Vamos tomar novamente o ponto B e C. Qual é a distância entre o ponto B e o ponto C? Distância entre B e C. Existe uma regrazinha para se calcular a distância entre dois pontos, que é uma regra que já é uma consequência do teorema de Pitágoras. Se você quer calcular a distância entre B e C, basta você observar aqui o triângulo retângulo. Nesta figura, veja aqui o triângulo retângulo. Mas se você quiser ir direto, usar a regrazinha da distância, eu tenho que a distância entre B e C é igual a raiz quadrada de xb menos xc ao quadrado mais yb menos yc ao quadrado. Professor, não pode ser xc menos xb ao quadrado? Pode sim. Pode, porque pelo fato de estar ao quadrado vai dar o mesmo resultado. Então essa ordem aqui não interessa muito não. Então vamos substituir. A distância de B até C é igual a raiz quadrada de
Quem é o XB? Aí você volta, eu já coloquei aqui as coordenadas. O XB é 70 menos, quem é XC? XC é igual a 60. Então fica 70 menos 60 ao quadrado. Substituindo agora o YB. O YB é igual a 20. 20 menos o YC é 50. Portanto, 20 menos 50 ao quadrado. Ok? Agora é só fazer as contas. Distância BC é igual a raiz quadrada de 70 menos 60 dá igual a 10. Portanto, vai ficar 10 ao quadrado. Quanto é 20 menos 50? 20 menos 50 é igual a menos 30. Aqui eu tenho menos 30 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é igual a 100. Mais menos 30 ao quadrado. Menos 30 multiplicado por menos 30 dá igual a 900. Somando 900 mais 100, eu tenho 1000. Raiz quadrada de 1000. Raiz quadrada de 1000 não dá um número exato, mas você pode fatorar. Se você pegar 1000, é o produto de 10 vezes 100. Como a raiz quadrada de 100 é igual a 10, então a raiz quadrada de 1000 vai dar igual a 10 raiz de 10. Ok? Então essa é a distância entre os pontos B e C. E para calcular a distância entre A e B, não precisa nem usar a fórmula, basta contar. De 30 para 70 dá igual a 40. Agora, para calcular a distância entre A e C, você pode recorrer à regrazinha ou ao teorema de Pitágoras. Se você tiver as três distâncias, obviamente você pode encontrar o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos três lados. No caso aqui, vai formar um triângulo. Então, a soma das medidas dos três lados do triângulo. Ok? Então, agora, vou mostrar para vocês como é que se calcula a área do triângulo. Vamos fechar aqui esse triângulo. Eu tenho aqui o triângulo ABC. Para calcular a área de um triângulo, vocês se lembram daquela regrazinha que vocês aprenderam no ensino fundamental? A área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Veja, é simplesinho. Quanto é que mede a base? A base é a distância de A para B, que dá igual a 40. 70 menos 30, 40. Ok. E a altura, professor? A altura se encontra nessa reta, veja aqui, ó. É a distância do ponto C até esse ponto aqui localizado na reta, que eu vou chamar de ponto E, ok? Esse aqui é a altura do triângulo. Então, a altura do triângulo eu tenho de 20 até 50, a altura vai dar igual a 30. Portanto, 40 vezes 30 dividido por 2. 40 vezes 30, 1.200. Dividido por 2, 600. 600 unidades de área. Essa é a área do triângulo. Agora, obviamente que o plano cartesiano facilitou a nossa vida. Mas existem momentos, existem algumas situações que os pontos não vêm tão bem determinados assim. Você não tem como ver a altura, né, a base, quanto é que mede a base, quanto é que mede a altura. Então, para isso, eu vou ensinar um bizu só para vocês que acompanham o meu canal, que são os meus seguidores. Veja, um bizu para cálculo de área. Bizu para cálculo de área. Pode ser do triângulo, pode ser do polígono, qualquer polígono, né? Então, o bizu é o seguinte, para cálculo de área. Eu vou encontrar a área através das coordenadas dos vértices do triângulo. Eu tenho aqui, faltando só o vértice A. Quais são as coordenadas do ponto A? 30 e 20.
Veja, o x é 30 e o y é 20. Então vejamos, como é que eu vou calcular a área? Para quem já me conhece, sabe que eu sou um professor muito romântico, gosto de usar a fórmula do coração. E que fórmula é essa, professor Fernando? Vamos chegar. Aqui eu pego, abro aqui um traço, faço um tracinho e vou pegar as coordenadas A, B, C. As coordenadas do ponto A, 30 e 20. 30 e 20. Coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto B, 70 e 20. Ok? Quais são as coordenadas do ponto C? 60 e 50. Veja, eu peguei o ponto A, B, C. E para fechar a figura, eu pego o ponto A novamente. 30 e 20, eu vou repetir aqui embaixo. Agora veja o que é que vai acontecer. Vocês estão imaginando já, quando estudaram matrizes, calcular determinantes. É isso mesmo, só que de uma maneira um pouco diferente. Veja, eu pego, multiplico 30 vezes 20, 70 vezes 50 e 60 vezes 20. Sinalzinho de mais, para baixo, eu tenho. Quanto é 30 vezes 20? 30 vezes 20 é 600, mais 70 vezes 50, 7 vezes 5, 35, 3.500, mais 60 vezes 20, 6 vezes 2 dá 12, então aqui eu tenho 1.200. Agora eu vou pegar os pontinhos de 2 em 2 aqui para cima. Veja que eu vou multiplicar de 2 em 2 números e para cima eu vou colocar o sinalzinho de menos. E para não atrapalhar, nós vamos apagar essa parte aqui. Veja como é que vai ficar. 70 vezes 20, 7 vezes 2, 14, então dá 1.400. 70 vezes 20, 1.400. Ok. Menos 60 vezes 20, 60 vezes 20, 1.200. Menos 1.200. Menos 30 vezes 50, 1.500. Ok, vamos nós. Dando continuidade. Eu já posso cortar 1.200 menos 1.200, eliminei. Quanto é que dá 600 mais 3.500? Essa continha aqui vai dar 4.100. 4.100. Fazendo essa contazinha aqui, ó. 1.400 mais 1.500, mas por que mais? Se os dois são negativos, você conserva o sinal de menos e soma. Então vai dar o quê? Vai dar 2.900. Portanto, eu tenho menos 2.900. Aqui eu tenho que o valor do coração vai ser igual a, fazendo essa continha, isso aqui vai dar 1.200. Ok. Coração dá 1.200. Mas a área não deu 1.200, a área deu 600. Mas é isso mesmo. A fórmula diz que para você calcular a área de qualquer polígono, pode ser do triângulo, de um quadrilátero, de um pentágono, vou escrever aqui para o triângulo, isso aqui é a metade do coraçãozinho. Toda vida dá certo. Vá por mim que toda vida você vai ganhar essa questão. E as barras representam o módulo do coração, para que o resultado nunca dê negativo. Então eu tenho 1.200 dividido por 2, dá igual a 600. 600 unidades de área. A área, como eu já tinha visto, como a gente já tinha feito, a área do triângulo é igual a 600. Portanto, esse é um bizu, serve para triângulo, para quadrilátero, pentágono, qualquer polígono que você tenha no plano cartesiano. Portanto, isso por hoje era só e até o próximo vídeo.